Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro muito informativo e muito interessante sobre Jorge Luis Borges, que chama-se Por que Ler Borges, da autora e professora Ana Cecília Olmos. Ana Cecília Olmos é professora e doutora de literatura hispano-americana. Ela escreveu então sobre Borges em seu livro Por que Ler Borges. Essa minha edição é da editora Globo Livros e participa da coleção de Por que Ler e foi lançado no ano de 2008. Bem, pessoal, aqui nesse livro, então, de Por que Ler Borges, a gente vai ter, né, então, essas respostas de por que, então, nós podemos e por que deveríamos fazer a leitura das obras de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, então, está participando aqui do projeto do canal, né, Borges em Ordem Cronológica, em comemoração aos 1.000 inscritos, e este é o primeiro vídeo que está vindo ao ar depois de eu ter lançado, então, esse projeto. Jorge Luis Borges é um grande escritor argentino e que a sua obra começou a ecoar para a internacionalidade. Então, vários outros países começaram, então, a conhecer as obras de Borges e a começar a pensar sobre como que as obras de Borges estavam impactando, né, o seu tempo, a sua forma de pensar. Então, aqui nesse livro de Por que Ler Borges, a gente vai ter, então, a professora Ana Cecília explanando de por que nós deveríamos ler as obras de Borges. E este livro, ele é dividido em 5 capítulos, que é um retrato do artista, cronologia, ensaio de leitura, entre aspas, e estante. E, incrivelmente, este livro é muito bom de estar fazendo a leitura, muito fluido. E o fabuloso desse livro é que a Ana Cecília, ela não vai apenas focar, então, na vida de Borges, né, na vida pessoal. Então, este livro é como se fosse uma biografia dos feitos de Borges, do seu envolvimento com política, como professor, como escritor, os seus anos iniciais, o que ele fez, para onde ele viajou, e também sobre as suas obras, né, os impactos que isso teve com as pessoas com que ele se envolveu. Então é um livro que você se achega um pouco mais para Borges. Não é aquela biografia extensa que você leva alguns dias ali para poder estar ruminando, estar entendendo sobre a vida de Borges. Então é um resumo de por que nós deveríamos ler Borges. Então vamos a cada capítulo para a gente entender a proposta desse livro existir, para até mesmo nos ajudar. Inclusive, é uma excelente porta de entrada para você que quer fazer a leitura, começar a fazer as leituras de Borges. Então, o primeiro capítulo chama-se Um Retrato do Artista. Então, este primeiro capítulo compreende-se da página 7 até a página 78. Então, ela vai descrever o Borges literário, o Borges pessoa, o Borges filho e o Borges que se envolveu no seu próprio tempo. Então, Borges não ficou análogo ao seu tempo. Então, ele viveu, propriamente dito, no seu tempo e tentou fazer a diferença. Talvez nem com isso intuito mesmo de fazer a diferença, de ser um grande escritor e tudo mais. Mas ele acabou influenciando vários outros escritores. Então, no primeiro capítulo, Um Retrato do Artista, Borges é nos apresentado como, antes de tudo, como um escritor, ele é nos apresentado como um leitor e assíduo. E aqui na página 8 vai dizer pra gente que o Borges, em uma autobiografia, ele disse: sempre cheguei às coisas depois de encontrá-las nos livros. Então, o Borges, ele tinha esse contato muito apegado aos livros. Inclusive, na biografia, ela está aqui pertinho de mim, que chama-se O Olhar de Borges, que eu estou fazendo a leitura da Solange Fernandes Ordonez, vai dizer pra gente a respeito disso, de que Borges, ele cresceu rodeado de livros. O pai dele era um advogado, ele nasceu uma família estruturada, então ele teve o acesso e o incentivo da própria família para fazer as leituras. Inclusive, o Borges, aos 9 anos de idade, ele fez a sua primeira tradução de um conto do Oscar Wilde, acredito que é O Príncipe Feliz, e ele fez essa tradução e foi para um jornal ali da Argentina. E Borges não era apenas, né, um grande leitor, mas ele também era um poliglota, o que aumentou a sua capacidade de reter mais conhecimentos. Então, se a gente fala apenas a língua brasileira, nós temos o acesso
da língua brasileira e da língua portuguesa e também das traduções no português. Mas se nós sabemos o português, ou o francês, ou o espanhol, ou o inglês, ou outras línguas, nós teremos mais acesso a mais conhecimento, a mais leitura, a mais autores, a mais escritos, a mais sabedoria. E Borges usou isso a seu favor. Então ele falava inglês, Borges acredito que também falava francês, e ele conseguiu então construir em si mesmo, pegar mesmo a cultura, até mesmo de outros países, inteligências de outros autores, escritos, para até mesmo definir-se como escritor, definir-se como leitor. Inclusive, um escritor que Borges gostava bastante era o Franz Kafka. Um livro que eu gosto muito, que inclusive eu vou finalizá-lo, chama-se Cartas ao Pai. Mas Kafka possui outros livros que o construíram como ele é, como O Castelo, Metamorfose, O Processo. Então, esses escritores grandiosos influenciaram Jorge Luiz Borges, mas isso tudo porque ele conseguiu então aprender outras línguas e ele lia desde criança. Nessa biografia vai contar pra gente a respeito de que Borges, ele era um garoto um pouco solitário, então ele era mais chegado a livros do que a seus colegas da infância. Nesse comentário, revela que na sua vida a experiência da leitura precedeu o conhecimento do mundo, apagando os limites entre aquilo que é vivido e aquilo que é imaginado. Um escritor que assumiu o livro como elemento vital deu à leitura o status de extensão da experiência e transformou a biblioteca no seu habitat. O livro, a leitura e a biblioteca fundam a imaginação poética de Borges e parecem se desdobrar inesgotáveis nos seus poemas, contos e ensaios. E aqui vai abrir aspas para o Borges, que diz: dediquei parte da minha vida às letras e creio que uma forma de felicidade é a leitura. Inclusive, essa frase ela é muito conhecida. Então, por essa afirmativa de Borges, dá pra gente perceber que antes dele ser um escritor, um grandioso escritor, ele era um grandioso leitor e muito atento. Então, antes dele ser um poeta, um cronista, um ensaísta, ele foi um assíduo leitor. Então, antes da escrita, a leitura fez parte, né, do seu ser, da sua aspiração, da sua formação como pessoa, porque a leitura mudou a sua forma de ver o mundo. Esse é um dos poderes que a literatura tem de fazer na nossa vida e que moldou também a sua escrita. Então existia na casa de Borges uma biblioteca familiar e a família de Borges também era leitora. O pai de Borges, ele era um amante da filosofia e da literatura. Então ele que caminhou com Borges por esse meio literário, introduzindo ele. Inclusive aqui nesse livro vai relatar pra gente que Borges recebia várias visitas, o pai dele recebia várias visitas na casa deles de escritores novos, alguns renomados, de pessoas importantes. Então o pai de Borges, ele tinha um vínculo com aquela sociedade. Seja pelo seu cargo, né, uma pessoa relevante para a sociedade, mas ele percebia a importância que o ato de ler tinha. Já sua mãe apresentou-se ser uma pessoa mais carinhosa com Borges. Inclusive, o apelido de Borges, né, no interior da sua casa era Georgie. Então Borges tinha um apelido, o qual a mãe dele gostava muito de chamá-lo, e assim ele era conhecido então pelos seus. Mas tudo começa a mudar na vida de Borges quando o pai dele começa a ter uma cegueira mais avançada no ano de 1914, e eles precisam mudar então para a Europa. E aí o bilinguismo de Borges o ajuda mais uma vez. Então ele vai ter mais acesso às outras obras literárias e mais acesso a uma vasta experiência de outra cultura. E quando Borges retorna à Argentina novamente, ele encontra o calor juvenil em que ele estava. Então ele encontrou pessoas que estavam com o mesmo propósito que ele estava. Só que Borges, inclusive, ele vai afirmar que foi um dos escritores mais escondidos, né, que a Argentina tinha, que a Espanha tinha naquele momento. Então até aquele momento ele não tinha ainda exposto, se colocado à mostra para todas as pessoas. E aí ele encontrou um movimento que chama-se o movimento do ultraísmo, que foi um movimento literário em que os poetas estavam se opondo ao governo. Inclusive, o Borges vai ser desonerado de um cargo público importante em que ele, acredita, ele fazia parte da Biblioteca Nacional. E ele tinha um cargo muito importante e aí iam colocar ele para ficar como se fosse um fiscal de feira.
E aí ele não aceitou esse cargo, e foi então, a partir daí, né, que ele não aceitou aquela imposição, porque Borges era de uma forma ferrenha oposta ao governo de um determinado político, então ele acaba não aceitando aquele novo cargo, vai dar aulas, ministrar aulas de literatura inglesa. Inclusive tem um livro que chama-se, né, As Aulas de Borges. Vou deixar aqui linkado no vídeo para vocês darem uma olhada. É um livro que eu tenho um extremo interesse de fazer a leitura. E como Borges se sentia um escritor mais escondido, no ano de 1923 ele realizou a publicação do seu livro Fervor em Buenos Aires, que inclusive vai ser a primeira poesia que eu irei fazer a leitura. Fervor em Buenos Aires vai mostrar um pouco então desse sentimento de Jorge Luiz Borges para aquela nova Buenos Aires, porque olha que interessante, né? Ele voltou da Europa na sua época ali da juventude e ele encontrou um fervor que ele estava procurando, né? Que ele queria de fato encontrar, que conversasse com o seu interior, com o leitor e o possível escritor. Já entre as décadas de 30 e de 40, Borges focou bastante em escritas jornalísticas. Então ele escrevia para revistas, em traduções de romances, revistas literárias, ministrou conferências, escreveu contos, alguns ensaios. E no livro diz: esses anos de contínua infelicidade não impediam o autor de se deleitar com os prazeres que lhe proporcionavam a leitura e a escrita, já que ele estava sendo, né, de uma certa forma ali perseguido. E ele disse: fazia todo o meu trabalho de biblioteca em 1 hora e depois me esgueirava para o porão, onde passava as outras 5 horas lendo e escrevendo. Mas, assim como seu pai teve uma cegueira, eu já ouvi dizer que essa era algo hereditário ali, que passava nos homens da família. Borges acaba obtendo também a cegueira. E aqui vai dizer: o avanço da cegueira também não deteve sua atividade constante de leitura e escrita. Com o auxílio de sua mãe, que por muitos anos desempenhou os afazeres de uma dedicada secretária, o escritor deu continuidade ao seu trabalho sem cair, em momento algum, na autocompaixão. Então Borges ele não se martirizava porque estava prestes, né, a ficar totalmente cego, mas com o apoio da sua mãe ele conseguiu fazer viagens, conferências, prestar entrevistas. Inclusive possui uma entrevista do Borges, várias na verdade, aqui do Borges no YouTube, e é tão bom ouvi-lo. E ele fala de um jeito, o meu espanhol não é muito avançado, mas de uma forma que ele fala, uma forma ensinável, uma forma, o olhar daquele homem carrega tanta sabedoria, sabe? De tantas vivências, das leituras que ele fez. E o interessante de Borges é que eu não vejo ele de uma forma muito positivista nas suas obras. Ele sempre é muito realista, né? A vida é realista, o mundo é realista, mas nós às vezes queremos pintar de aquarela, né? Pintar de arco-íris a vida, né, que nos é proposta. Mas muitas vezes a vida ela não é, né, o unicórnio, né, montado, não sei, né, naqueles jardins maravilhosos. Inclusive, né, Eclesiastes diz que os dias ruins são mais do que os dias bons. E Borges, eu acho que ele entendeu de fato a vida, né, de que não é essa, vamos dizer, essa beleza toda, esse arco-íris todo. Existem esses percalços, essas dificuldades, esses empecilhos. E a obra de Borges, pelo que eu já li, é uma obra que convida você a entrar dentro de você mesmo. E muitos escritores falam: você tem que duvidar daquilo que você lê, você tem que questionar. Mas o único escritor que de fato, que fica ainda, mesmo depois de eu fazer a leitura da obra dele, que fica algumas dúvidas, é Borges. Borges tem uma capacidade de me fazer duvidar de algumas coisas que às vezes eu penso, não, isso aqui é certeiro. Principalmente sobre a brevidade da vida, sobre as questões que são intrínsecas, que são nossas, que são pessoais. Borges ele tem essa capacidade, e a literatura que é boa, que é de qualidade no geral, mas sobretudo de Borges, que até o momento eu tive esse contato. Borges tem essa capacidade de mexer com o nosso interior, de mexer com aquilo que às vezes está adormecido, que não falamos, que não notamos, que às vezes não queremos dar a mínima para aquilo naquele momento. A leitura das obras de Borges, eu acredito que, assim, é essencial. Você compreender Borges, você está sendo evoluído aí a partir das suas obras, porque as obras de Borges são obras que
pesam na consciência, sabe? Que fazem mesmo a gente pensar. Não é aquele pensamento barato, não é um pensamento que faz você apenas refletir e depois você esquece. É toda vez que você olha para um rostinho desse, você lembra que teve uma experiência de introspecção, de entender ou não entender o seu interior e a vida. E ainda, até a década de 40, Borges havia compartilhado algumas das suas inquietações, as suas esperanças, expectativas para o público leitor literário e de escritor argentino. E aí Borges acaba conversando, né, compartilhando com alguns de seus colegas do ramo literário também, sobre essa questão, né, de fato promulgar, né, as suas obras e de vários outros, né, de pessoas que queriam às vezes ser reconhecidas. E aí ele conheceu um homem que chamava-se Adolfo Bioy Casares. E aqui vai dizer que a cumplicidade criativa o uniu a Bioy Casares, foi a mais fecunda de todas. E aí eles fundaram uma revista que chamara-se Destiempo. Então eles escreveram sobre o pseudônimo de Honório Bustos Domecq, que reuniu os sobrenomes dos bisavôs dos escritores, assinaram relatos que satirizavam os costumes dos argentinos, parodiavam os discursos estereotipados, se refestelavam nas formas mais variadas de humor. Então, pensem só, Borges, humorista, em uma revista sob pseudônimo e falando a respeito, então, né, fazendo críticas, com certeza, ao seu sistema vigente naquela época. Um outro pseudônimo que Borges também tinha era Suarez Link, já que em 1923 Borges tinha publicado Fervor em Buenos Aires, a sua primeira poesia. Ele já começou a ficar conhecido depois, quando ele foi, ao longo do tempo, fazendo publicações, envolvendo com movimentos literários, realizando, então, ministrando cursos, aulas. E aí, no ano de 1933, ou seja, 10 anos depois, uma revista que chamava Megáfono acabou promovendo obras, uma discussão, na verdade, sobre as obras do Borges. E aí começaram a elencar algumas críticas sobre Borges. E aqui vai dizer que Borges era uma pessoa um pouco mais tímida. Então, mas apesar da sua timidez, ele conseguia conversar com as outras pessoas, prestar entrevistas, ministrar aulas. E aí houveram dois grandes saltos na carreira de Borges, que foi em 1950, que ele foi denominado, então, presidente da Sociedade Argentina de Escritores, SAD, e depois, em 1956, ele começou a ser uma figura mais pública. Então, pessoas, intelectuais, estudantes queriam saber mais sobre Borges, queriam conhecer, né, quem é Borges, e ele começou, então, a ser professor de literatura inglesa e norte-americana na Universidade de Buenos Aires. E o que foi acrescentando na personalidade, na persona de Borges, foi alguns comentários sobre a indicação dele ao Prêmio Nobel. Contudo, Borges não obteve esse prêmio. E para finalizar o primeiro capítulo, o que é mais abordado nas obras de Borges são os espelhos, os tigres, os livros, os labirintos, o infinito e a eternidade, a realidade e o sonho, a cegueira, a história da Argentina. E aí nós vamos para o outro capítulo, que é a cronologia do Borges. Então, a Ana vai explanar toda a vida de Borges, para onde que ele viajou, as línguas que ele aprendeu, o que aconteceu com ele entre esses anos e os outros anos, o que ele fez mais, as pessoas com que ele mais se relacionou, e também a obra de uma forma cronológica, então, de todas as suas obras. Inclusive, é através, então, deste livro, da Ana Cecília, e também do Instituto Cervantes, que eu estou, então, me referindo-se aqui, tendo como referência a leitura das obras de Borges. Um outro capítulo também, que inclusive você precisa fazer a leitura quando você, obviamente você vai fazer a leitura quando você for ler esse livro, é o ensaio de leitura. Então são vários ensaios, a respeito de Borges, livros que falam sobre Borges, aos escritores, autores, literários, personagens, personalidades falaram sobre Borges. Então esse também é um momento muito importante da gente conhecer a visão das outras pessoas, o que elas pensavam sobre Borges. E aí a gente vai encontrar então em entre aspas. E aí no próximo capítulo, que é o qual eu quero conversar com vocês, chama-se Estante. Já a Estante vai extrair das obras de Borges aquilo que tem de precioso, aquilo que às vezes é raro, reflexões que ele traz para cada leitor. E aí eu grifei algumas que eu quero então conversar com vocês.
Em seu conto A Biblioteca de Babel, que está em Ficções, publicado no ano de 1941, Borges vai dizer o seguinte: conheço distritos em que jovens se prostram diante de livros e beijam com barbárie as páginas, mas não sabem decifrar uma única letra. E aqui eu fiquei pensando a respeito dessa questão do analfabetismo funcional, que às vezes eu pego o livro, eu abro, eu leio, mas eu não sei o que está escrito nesse livro, não sei o que o autor quis me dizer. Existem maus escritores, mas existem maus leitores também, aqueles que não sabem fazer a leitura. Inclusive, isso é uma crítica que eu tomei até mesmo para mim. Talvez a gente ouve tanto falar sobre um livro, principalmente os clássicos, que a gente sempre ouve falar também sobre esse escritor, tal escritor, mas nós precisamos ter a nossa própria experiência, para que a gente não fique beijando algum livro, aclamando algum livro, e às vezes nem é isso tudo, o livro nem é isso tudo. E ele continua: talvez me enganem a velhice e o temor, mas suspeito que a espécie humana, a única, está por extinguir-se. Então veja bem, e ele se referiu aqui à velhice dele. Eu acredito que na velhice, assim como o rei Salomão, né, lá em Eclesiastes, ele já estava na velhice, viu que tudo aquilo era vaidade. Borges, ele está aqui na velhice entendendo que para alguns aspectos não existe saída não existe solução não. Está por extinguir-se, seja por extinguir-se do ser humano mesmo. Então, nós estamos sendo tudo, menos humanos. Nós estamos conseguindo entender tudo, menos os outros, menos a nós mesmos, mesmo a situação que nos rodeia. Então, o ser de fato humano, né, aquele animal racional, né, que é se falado, então tem sido cada vez mais distinto, difícil, raro de se encontrar. E ele continua: e que a biblioteca perdurará, iluminada, solitária, infinita, perfeitamente imóvel, armada de volumes preciosos, inútil, incorruptível e secreta. Então, nós passaremos, né? Eu passarei, você passará, passar por essa vida um dia. E os seus livros e os meus livros, esses que estão aqui, eles vão viver, eles vão perdurar. Inclusive, né, imagina se os livros pudessem falar. Esse livro aqui, por exemplo, 1001 livros para ler antes de morrer, e muitos outros que estão aqui, esses aqui da Abril Cultural, são livros de sebo, e eu gosto muito de livros de sebo. Então imagina se esses livros, que passaram com certeza por vários sebos, por outros leitores, imagina se eles pudessem falar as reflexões que os outros leitores tiveram sobre quando eles leram, e por assim vai. Então o livro, a palavra, ela é eterna, ela é perdurável, então ela não vai cessar. Ela não é cessante como ser humano. Então, é desse fato que Borges está nos falando que nós iremos passar, mas os livros irão perdurar. E ele diz, né, imóvel, iluminada, solitária. O que é poesia para Borges? Borges vai dizer: creio que a poesia é algo tão íntimo, algo tão essencial, que não pode ser definido sem se diluir. Seria como tentar definir a cor amarela, o amor, a queda das folhas no outono. Eu não sei como podemos definir as coisas essenciais. Penso que a única definição possível seria de Platão, precisamente porque não é uma definição, senão porque é um fato poético. Quando ele fala da poesia, diz: essa coisa leve, alada e sagrada. Isso, eu acredito, pode definir de certa forma a poesia, já que não a define de um modo rígido, senão que oferece à imaginação essa imagem de um anjo ou de um pássaro. Para finalizar, a frase que, resumidamente, eu amei nesse livro, que está em Diálogos Inéditos de Borges e Oswald Ferrari, do ano de 1999, que foi lançado, está escrito assim: Penso que isso se sente imediatamente se você é um bom leitor. Tenho certeza de que não sou um bom escritor, mas acredito ser um bom leitor, o que é mais importante, já que, bem, dedicamos pouca parte de nosso tempo à escrita e muito à leitura. Então, gente, Borges é um escritor
de respeito, um escritor que você o admira porque antes de ser um escritor, ele é um grande leitor. E um ponto interessante a respeito de Borges, mesmo ele sendo tão aclamado, sendo esse grandioso escritor que muitos gostam, inclusive a minha persona, ele não escreveu romances, ele escreveu apenas ensaios, ele escreveu poemas, poesias, escreveu para, né, as revistas literárias, foi tradutor, mas romance, né, como Um Orgulho e Preconceito, um David Copperfield, por exemplo, né, várias páginas, ele não escreveu. E aí, inclusive, eu tenho um livro que... ele está aqui, eu vou pegar ele. Que é o livro que eu mostrei para vocês no projeto de abertura do Borges em ordem cronológica, que chama Borges no Brasil. Então, esse livro do Borges no Brasil vai dizer pra gente sobre essa questão do Borges não ter escrito um romance. Vai falar que Borges, ele é tão conciso, ele gosta de resumir, mas de uma forma intrínseca, de uma forma direta, e que consegue chegar até o leitor, porque sai de dentro dele mesmo. É por isso que ele sempre escreveu textos mais curtos. Na página 21 vai dizer o seguinte: a narração persiste desde as origens. Para Borges, o romance é não narrativo, ou melhor, ele considera difícil narrar no romance e prefere a forma breve, com seus vestígios orais. A narração persiste desde as origens, mas o romance não é narrativo. De fato, Borges estabelece uma distinção muito atual entre narrar e escrever. Não narra apenas, basta ler sua prosa, mas também não se limita a escrever, basta ler seus contos. Ouvir e ler. Para Borges, a arte de narrar gira sobre este duplo vínculo: ouvir um relato que se possa escrever, escrever um relato que se possa contar em voz alta. Enfim, pessoal, um livro maravilhoso sobre Jorge Luis Borges, de Por que Ler Borges. É um livro que nos faz refletir sobre a nossa forma de como que a escrita, como que a leitura, na verdade, pode nos ajudar a entender o mundo, nos ajudar a sermos, de fato, pessoas melhores. E talvez a sua intenção não é nem ser um escritor, como Borges foi, mas é ser um profissional melhor, uma pessoa melhor. E como que a leitura o ajuda? Borges teria sido grandioso também se ele tivesse sido o bibliotecário, se ele tivesse sido o professor, se ele tivesse sido o cozinheiro. Não importa, ele teria sido grande porque ele estava lendo. O hábito da leitura estava nele. Harold Bloom, no seu livro Como e Por que Ler, vai também falar um pouco sobre Jorge Luis Borges, mas mais focado naquele seu conto Ficções. E a gente vai conversar também, né, sobre esse conto, né, sobre este livro, mais em outro momento, em um dado momento mais oportuno, quando nós chegarmos no momento correto. Mas o interessante é que Borges, antes de ser um escritor, ele foi um assíduo leitor. Então Borges, ele não tirava as coisas de trás da orelha, né, para colocar nos seus livros. E por isso que suas obras são tão, assim, tem peso. Você vê que não é uma obra barata. É uma obra que foram anos de construção do seu ser, da sua história, daquilo que ele viveu, da sua experiência. Então fica essa indicação de Por que Ler Borges. Tentei explicar um pouquinho para vocês dessa imensidão de fatos que a Ana Cecília Olmos vem trazendo pra gente. Inclusive, aqui no YouTube tem um canal muito importante que fala sobre Borges, tem algumas peças de teatro, tá? Adaptadas, gente, em teatro. Só está em espanhol. Também sobre as obras de Borges, sobre alguns contos, alguns ensaios, então recomendo muito a vocês procurarem. E vou deixar aqui também algumas palestras da Ana Cecília Olmos para vocês conhecerem. Inclusive, acho que é da Univesp, não lembro. Mas ela disse, ela prestou uma entrevista a respeito de Borges também, naquela literatura fundamental. Então vou deixar essa entrevista aqui para vocês. Não deixem de fazer, né, de assistir, de tirar as próprias conclusões de vocês e também de fazer a leitura de Por que Ler Borges. E aí, o próximo livro, então, que eu vou trazer para vocês, que eu espero, né, trazer para vocês, é este livro aqui, peraí. Porque ele é o que eu tenho físico no momento, e chama-se Borges, uma nova antologia pessoal. Então, este será o
próximo livro. E aqui está o meu caderno de organização do projeto de Borges. Aqui estão todas as obras e aqui estão alguns materiais que eu vou acrescentar para fazer a leitura. Harold Bloom, Clarice Lispector, Mário de Andrade, vários outros escritores falaram sobre Jorge Luis Borges. Então eu quero pegar, né, esses escritores todos, todas essas personalidades para conversar com vocês e acrescentar cada vez mais aqui a cada encontro. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer a leitura desse livro e também das obras de Borges. E a gente se vê no nosso próximo encontro, que vamos conversar sobre outro livro.